Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos no tempo comum, o tempo da esperança, o tempo que nos chama a fazer aquele percurso que é o mais longo do ano litúrgico, mais do que metade do ano, e que nós vamos sendo formados como discípulos, para que nós possamos conhecer o nosso Mestre, para que nós possamos aderir ao Senhor Jesus. Hoje, a antífona inicial dessa celebração, que recordo que é aquela antífona que vai estar conosco por toda a semana, já que o formulário normal do tempo comum é um só para a semana, aquele do domingo. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Ora, nós temos aqui do Salmo 65, que repete praticamente a mesma coisa. Vejam, dizer que toda a terra se prostre é muito semelhante a que toda a terra cante. No primeiro versículo, para Deus, no segundo acrescenta o elemento, Deus Altíssimo. Então, o domingo é o dia por excelência que nós nos reunimos para louvar o nosso Deus e Senhor. Ali nós colocamos diante dele a nossa vida e agradecemos por tudo aquilo que Deus tem feito da nossa história em favor de cada um de nós. Hoje, a primeira leitura do profeta Isaías. Deus promete que vai restabelecer o amor para com a sua terra. Então, vai dizer assim: por amor de Sião, não me calarei. Sião é a cidade de Jerusalém. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela, como luzeiro, a justiça e a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Não basta que Deus manifeste o seu amor, mas todas as nações vão olhar para essa cidade e ver que a terra vai receber um nome novo. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Aquela que era chamada de abandonada, porque Deus tinha deixado ao abandono o seu povo, Deus vai restabelecer a união com a sua cidade, com o seu povo, e ela será chamada bem-amada, desposada. Assim também tu és a alegria do teu Deus. Então, o Senhor promete de retomar a aliança com o seu povo. Aquela cidade que, por causa do cativeiro na Babilônia, era considerada abandonada por Deus, Deus vai manifestar todo o seu amor, todo o seu apreço, para que ela seja considerada como uma cidade amada. Então, no Salmo responsorial, que é sempre uma resposta à primeira leitura, cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Nós vemos como o povo de Israel é chamado a cantar, cantai ao Senhor. Mas também todas as nações, ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. E depois toda a terra que é envolvida neste louvor. Adorai no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Nós, no texto hoje do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, Paulo busca enfrentar um problema concreto da comunidade. Os cristãos que provinham do paganismo, eles tinham o hábito de cultivar, digamos assim, as manifestações dos dons carismáticos. Então, o apóstolo Paulo, nessa primeira parte da carta, ele vai advertir para que isso não divida a comunidade, porque alguns se achavam melhores do que os outros por isso. Então, ele vai expor a sua doutrina sobre isso e vai falar que sejam os dons, como os ministérios, como as atividades, ou seja, tudo aquilo que acontece na comunidade, que provém do mesmo Espírito. Não somente os dons carismáticos provêm do Espírito de Deus, mas mesmo o exercício da autoridade, a hierarquia, é dom concedido pelo mesmo Espírito de Deus, que anima, que dá vida à sua igreja. E a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, não para um capricho pessoal, mas para a edificação da comunidade. E aqui nós temos, entre os diversos textos de Paulo, este é o maior elenco dos dons do Espírito Santo. Então, em outros momentos, ele faz um elenco menor e que é interessante, que ele vai contemplando tudo isso, inclusive a fé, o fazer milagres, como a ação do Espírito de Deus no indivíduo em favor de toda a comunidade. Todas essas coisas as realiza
um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. No Evangelho de hoje, nós temos aquele milagre de Jesus feito em Caná da Galileia. Jesus, depois que escolhe os seus discípulos, então está ali nessa região de Caná. E o Evangelho começa dizendo assim: houve um casamento em Caná da Galileia. Então vai dizer o contexto e o local, Caná da Galileia. Caná da Galileia é um local que é importante, da onde provém algum discípulo também do Senhor Jesus. A mãe de Jesus, que no Evangelho de João não recebe o nome, e que Jesus nunca se dirige a ela como mãe, mas como mulher, então ela está ali, chega antes de Jesus. E depois então o vinho falta. É interessante que na festa de casamento daquele tempo, em Israel, essas festas duravam muito, uma semana. E o vinho, quem trazia, quem oferecia, não eram os donos da festa, mas eram os hóspedes. Então a ausência de vinho é uma falha dos hóspedes. E esse vinho era melhor no início porque tinha os grandes vasos aonde cada um chegava e despejava o seu vinho. Então, naturalmente, esse vinho ia piorando com o passar dos dias da festa. E aí, então, ele perdia a qualidade. Então, compreender isso é importante para compreender os diálogos, porque nós temos 3 momentos de diálogo neste evangelho. Ora, aqui nós temos, então, o vinho que falta e a mãe de Jesus se interessa por isso. Eles não têm mais vinho. E Jesus vai dizer: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Essa hora de Jesus, que ele vai passar no 4º evangelho sempre dizendo que não chegou, ela vai ser pressentida por ele, que está chegando antes do lava-pés. Jesus, que prevê que está chegando a sua hora, se levanta, pega a jarra e a toalha e lava o pé dos apóstolos. Ora, por que é importante? A gente podia pensar assim: a mãe de Jesus tinha tanta outra coisa mais importante, vai se interessar pelo vinho que falta? Porque na tradição bíblica, o vinho é o símbolo da festa e não somente da chegada do Messias. O que Maria vai dizer para Jesus é: eles estão esperando o Messias. Lembram que nós encontramos já no Evangelho de Lucas que o povo estava na expectativa. Então, o anseio de que chegasse o Messias. Eles não têm mais vinho, eles esperam a tua manifestação. Maria, a mãe de Jesus, ela quer provocar o seu filho a revelar que ele é o Messias. E então ela vai dizer aquela frase: fazei o que ele vos disser. Então, os milagres de Jesus, que são poucos, são 6 sinais no 4º evangelho, eles são exagerados na qualidade e na quantidade. Vejam que a festa já está prolongada nos dias e Jesus faz um milagre que transforma cerca de 600 litros de água em vinho. Então, para fazer esse milagre, Jesus usa aquela água que os judeus usavam para a purificação. Então, o Antigo Testamento ofereceu algo, ofereceu um sinal, mas em Jesus ele é levado à plenitude. E vejam que não sabem de onde vem esta água. O chefe dos garçons, o mordomo, não sabia de onde vinha. Porque também a identidade de Jesus no 4º evangelho, ela suscita essa pergunta: quem é ele? Da onde vem? Enfim, Jesus oferece um vinho em quantidade e em qualidade exuberantes. Mas aquele diálogo vai dizer assim, que vai falar: mas tu ao esposo, que é um casamento estranho também. Onde está a esposa? Porque a esposa do Messias é a igreja, é o seu povo. Então o esposo aqui que vai dizer, vai ouvir: tu guardaste o vinho melhor até agora. Jesus é o vinho bom, é o vinho melhor. E vai se dizer: este foi o início, o primeiro dos milagres. E o milagre de Caná, ele vai ser o esquema para todos os outros sinais de Jesus no 4º evangelho. Começamos, meus irmãos, o tempo comum. Nós abramos a nossa vida para o Senhor. Nós somos a esposa do Senhor, a esposa amada, não abandonada. Acolhamos o Senhor, o Messias que vem para transformar a nossa água em um vinho novo.
Com a oração desse domingo, nós dizemos: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.